Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Oi, Su. Boa tarde, tudo bem? Que bom, então, boa tarde. Estou esperando a Su entrar, o, o vereador André Bandeira, já, já mandei para eles. E, e vamos conversando por aqui. Hoje, dia 2 de abril, é, na verdade, não é só hoje, né? Abril é o mês de conscientização mundial do transtorno do espectro autista, que deveria ser todos os dias, né? Sempre a gente devia ter a conscientização, né? A Su tá entrando. Oi, Su. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Ai, menina, que ótimo estar aqui com você. Deixa eu me organizar aqui. Isso, vamos lá. A gente não não é youtuber nem, nem blogueira, mas a gente está tentando fazer a nossa parte. Se cada um puder fazer um pouquinho, né? Nem que seja difícil, porque para mim é muito difícil conversar assim em vídeo, mas vamos lá. Ah, Eu sou a Michele, né? Sou uma mulher de 47 anos, quase casada, tenho 3 filhos, sou professora desde 1995 e pedagoga, trabalho na rede municipal daqui de Piracicaba como professora da educação infantil. Há anos estou com a última turma do infantil, que é uma sala em média de 25 crianças de 5 a 6 anos, né, que depois vão para o primeiro ano do fundamental. E o André Bandeira está entrando ô Mi, antes para eu gostaria, participar. Mi, eu gostaria de te agradecer pelo convite, viu? Ah, a gente faz a nossa parte. Imagina, Não, foi muito a feliz gente, conhecer você. então a gente se conhece há pouco tempo, né? Você me chamou pelo Instagram e a gente é praticamente vizinhas, eu não sabia, né? Isso foi Então, ótimo. E daí você me fez o convite, eu fiquei muito feliz, viu? E é, agora a é gente culpa. vai sempre estar conversando, dividindo experiências, né? Você tem todo um engajamento aí muito legal. E é isso. Agora o André entrando. Olá, boa tarde, André Bandeira. Seja Boa bem-vindo, tarde. enriquecendo aqui no nosso bate-papo. Estou muito feliz. Uma satisfação imensa, Mi. Oi, Su, boa tarde, tudo em ordem, a todas as pessoas que estão acompanhando aí. Uma satisfação imensa poder estar participando com vocês nesse dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E muita gente pergunta, né, o porquê de se ter um dia de conscientização. Justamente por essa questão, né, para a gente trazer esse assunto à baila, para que a imprensa fale a respeito desse assunto, para que todo mundo, para que a gente possa levar essa informação a mais pessoas, que as pessoas possam conhecer um pouco mais do que é o autismo, dessa realidade que vocês vivem diretamente no dia de vocês. Eu vivo por trabalhar com pessoas, por conviver com pessoas, por defender essa causa no dia a dia. E é importantíssimo, aliás, é fundamental que a gente leve informação para as pessoas nesse sentido, sempre com propriedade, sempre através de profissionais e principalmente com pessoas que conhecem da causa, que vivem a causa e que querem o melhor para a nossa sociedade. Com certeza, né? Eu nada mais do que a gente viver na prática, né? Eu tive há pouco tempo, né, o meu diagnóstico foi tardio, bem tardio, só que isso acarretou vários transtornos que eu estava tratando sem saber a causa. E eu acho que o diagnóstico é muito importante em qualquer idade, o quanto antes, né, Su?
A Su pode falar com propriedade isso do Ian. E eu, assim, em criança, não tive, né, o suporte que hoje, né, um diagnóstico traz, né, principalmente para as crianças quanto mais novas. Eu trabalho com crianças, trabalhei várias crianças na sala da sala comum com crianças autistas e, assim, a gente sabe que o trabalho rende muitos quanto antes a gente souber como ajudar, como trabalhar com essa criança, né? Eu acho que a inclusão tem que acontecer, óbvio, né? A gente, no dia de hoje, a gente está vendo que isso graças a Deus, está sendo bem, né, divulgado, está sendo bem aceito, mas ainda tem muita coisa, né, para se falar. Eu queria que a Tu falasse um pouquinho como foi o diagnóstico do Ian. Eu acho que todo mundo quer conhecer. Eu fiquei muito feliz de conhecer ele, lindo. Fala um pouquinho para a gente. Assim, é uma experiência, né, que a gente, na verdade, a gente nunca espera, né? A gente, assim, é pego de surpresa, né? Então, a gente fala assim, que tem que levar informação justamente por isso, né? Porque eu não tinha nenhuma, né, sobre o autismo. Então, quando cai, né, na nossa família, quando a gente tem, né, essa experiência, tudo muda, né? A família toda muda. Então, o Ian, a gente assim, né, começou a suspeitar, né, ele com 3 anos de idade, né, assim, só para me apresentar também, às vezes tem pessoas que não conhecem, eu sou Sueli Hoffman, tenho um filho de 9 anos autista, o Ian, tenho uma filha também de 13 anos, a Karen, meu marido Marcel, né, e a gente vive em busca, né, do melhor para ele, né? Então a gente assim trabalha numa equipe realmente. Minha família é de Osasco, eu nasci em Osasco, meu marido nasceu em Osasco. Então a gente, na verdade, nós somos meio que assim sozinhos aqui para lidar com tudo isso, porque a gente não tem nem a parte da família dele, nem a parte da minha família. Mesmo a gente se conversando por WhatsApp, indo de vez em quando para lá, mas não é sempre. Então, assim, a gente que tem mais o contato realmente, né, sobre o autismo. A gente, sempre que posso, também estou passando informações e tudo mais. Então, assim, a suspeita foi com 3 anos de idade. Eu nunca, assim, vi uma característica do autismo no Ian, porque realmente eu não entendia sobre o assunto. E qual foi a minha, assim, que me deixava assim perturbada? É a falta da fala dele, né? Então, assim, por quê? Minha filha, com 2 anos de idade, ela falava demais. As pessoas, assim, surpreendiam, né? Com a comunicação dela. Então, eu sempre ficava naquela comparação, que a gente sempre vai comparar com o filho, né? Se a gente tem outro, a gente vai comparar. É automático, né? Então, aí eu pegava e falava assim, nossa, o que está acontecendo? Então, assim, toda vez que eu levava, tem um posto de atendimento infantil aqui, chama Pai, né? E eu levava sempre, deu uma gripe e tal, não sei o que, e eu levava ou a Karen ou o Ian, os dois. E daí eu pegava e ficava assim, ó, e fazia esse questionamento, por que não tá falando ainda? Por que não tá falando aí? Aí eles me falavam, olha, não, é normal. Inclusive o pediatra dele... tempo, né? Quantas mães não ouvem isso? Nossa. Exatamente. Inclusive, o pediatra dele não falou absolutamente nada, né? E aí eu falo assim, por quê? Na verdade, o autismo é uma parte muito comportamental de observação, né? Tanto que não tem um exame, não tem nada para detectar que a criança, né, ou adolescente, adulto é autista. Não tem. Então, assim, foi muito difícil. Daí a gente pegou e foi atrás e tudo mais. Aí eu falei assim, ó, vamos... Aí quando eu fui no Pai um dia, aí sim a médica, uma pediatra falou, olha, vá, procure um neuro, porque pode ser autismo. Nossa, na hora que ela me falou essa palavra, é uma coisa que eu nunca imaginei, realmente, né? E aí, com 3 anos de idade, eu também... Assusta. Na verdade, chega pra gente uma coisa desconhecida que assusta. E hoje, assim, ainda que você encontrou uma profissional que te alertasse, porque o que mais tem dos diagnósticos, né, tardios, o que demora, né, para a gente conseguir ajudar, auxiliar as crianças, é isso, a falta de preparo dos profissionais da área. Eu mesmo fui em vários até conseguir, né?
Isso que eu ia falar, eu acho que assim é um despreparo realmente, né? Eu acho que eles estudam um pouco sobre isso na faculdade, né? Tem ali alguma coisa sobre a diversidade, não sei, deve ter alguma coisa, mas não específica sobre o autismo, né? Sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Então eu acho que esse preparo sim é necessário, até porque sim estão aumentando os casos, né? Então, acho que já tem um preparo aí, mas não tanto quanto deveria ser, né? Sim, a Fabi, né, a nossa psicopedagoga aqui de Fira também, né, fofa, ela falou que é muito importante mesmo, né, a gente esclarecer esse assunto para todas as áreas, né, saúde, escola em geral, porque às vezes, né, assim, a sociedade, vamos ver, dizer leiga, fala assim, nossa, virou moda, agora todo... Eu ouvi isso, Exato. ouvi isso dentro de uma instituição escolar. Ah, virou moda agora, todo mundo quer ser autista. Nossa, por que tanta gente né, se declarando autista, está tendo diagnóstico? Porque, gente, graças a Deus, a ciência está avançando aqui no nosso país, né? Vamos dizer, Isso. graças a Deus, os profissionais estão se atualizando, estão investindo, né? Graças a Deus. Sim, Tem mais diagnóstico, né? muito provavelmente, aliás, nós já tínhamos todo esse número já, ou de repente um número até maior, mas infelizmente essas pessoas não eram diagnosticadas e, por consequência, não tinham o acesso ao tratamento, acesso a terapias adequadas. Uma coisa também que eu queria frisar, a mim pode falar isso com propriedade, talvez não só pela vida dela, mas pela profissão onde ela atua, o quanto é importante a escola nesse assunto, o professor, no caso, porque é um período bastante considerável, bastante grande, que a criança passa dentro da escola em contato ali com o professor, e o quanto é importante a sensibilidade do professor em observar o comportamento desse aluno, dessa criança, e estar conversando, estar reportando isso para a família e, por consequência, isso ser levado para um profissional para se avaliar essas questões. E o importante é, assim, às vezes a gente fala, né? A gente é professor, mas não tem diploma de médico, de psicólogo, alguns têm também. Mas a gente tá com a criança na rede municipal, a criança fica, a maioria das crianças ficam integral. A gente tá o dia todo com essa criança. Então, é muito claro, às vezes a gente percebe. E chegar para a família, como você vai chegar para essa família? Porque muitas vezes, né, que nem a Su falou, é um choque, um susto, porque a gente tem 3 anos, mas não está falando ainda. Cada criança tem o seu tempo. Eu ouvi isso muito pelos meus filhos. Então, aí o professor chega e fala assim, aquela professora é doida, ou né, falando do meu filho, né? É complicado isso. Assim, graças a Deus, todas as crianças que eu tive, assim, com transtorno, umas, né, foi um pouco mais difícil, mas a gente conseguiu chegar com a família, porque de dentro da escola, para haver a inclusão e para essa criança ter os devidos tratamentos, cuidado, ter acompanhamento nas terapias, é preciso essa parceria. Se a família não aceitar, porque muitas vezes vem a negação, assim, até a gente, quando eu falei, essa médica tá louca, fui em outros profissionais e realmente a gente tem que se aceitar. Então, imagine a família, né? A criança ainda não tem noção, né? Só que ela está muitas vezes, a gente fala isso na escola, a criança está sofrendo, porque ela tem muitas vezes a dificuldade de comunicação, a dificuldade de interação social que é muito grande. Então, você saber como chegar para essa criança e fazer todo um trabalho para que ela possa se desenvolver ali dentro da escola, se desenvolver com aquela turma e no meio das crianças, eu me sinto muito bem no meio das crianças. Elas, mesmo sem saber que o amiguinho, para elas não importa o diagnóstico do amiguinho. Elas percebem também e conseguem estar ali interagindo do melhor jeito e acabam respeitando. A gente teve uma criança que entrou lá desde o berçário e foi se desenvolvendo lá e a turminha acompanha. Então, a própria turminha já respeita
o limite daquela criança. Ah, ela gosta de brincar sozinho. Ah, eu não posso tirar aquilo da mão dela. Então, eles mesmos. E às vezes, para o adulto, até para a família, o pai e a mãe, quando você fala, ah, eu já vi casos de tirarem de uma escola por conta do professor, da coordenação, chegar e querer conversar sobre esse assunto com a família. Então, acho que assim, a gente tem que divulgar, tem que com jeitinho falar sim, porque é o nosso papel. Isso E mesmo. a Su, quando ela veio para cá, ela percebeu isso, né, Su, na escola do Ian, né? Quando você foi lá, como foi a inclusão dele? Isso, você falou exatamente isso. Inclusive, você tocou num ponto muito interessante, que foi assim, no dia que essa médica, essa pediatra me falou sobre a suspeita do autismo para levar numa neuro, coincidentemente, olha só, a minha irmã me chamou, né, pelo WhatsApp e falou assim que, porque ela é fisioterapeuta, né, trabalha no Sírio-Libanês, e ela já trabalhou também em outros locais, né, academias, hospitais. Então, assim, ela tem uma experiência do olhar, né, também ali. E ela faz algum tempo que ela queria me alertar. Só que ela não sabia como ela faria isso. Foi o que você falou. E aí, assim, nesse mesmo, eu achei muito interessante, porque foi no mesmo dia. Eu não comentei nada com ela. E ela falou, Su, eu preciso te falar uma coisa e tal. E ela falou, é a Gigi, né, minha irmã. E ela falou assim, Sua, eu ia te falar, mas eu não sabia como, mas eu já estava observando algo no Ian e tal, pela minha experiência, mas eu fiquei preocupada de você ficar chateada comigo, né? Eu falei, nossa, e olha que incrível, né? Aí depois disso a gente pegou, foi atrás da neuro, né? Fomos no neuro, o neuro já indicou para fono, já indicou para terapeuta ocupacional, porque assim, é essencial as terapias. As terapias são importantíssimas, né? Claro, tem a família, tem a escola, tem todo um pessoal aí né, em volta, mas eu acho que assim, as terapias são essenciais. Por isso que a luta dos pais, das famílias atípicas, são realmente em busca dessas terapias. A falta delas também é muito difícil, né? E o diagnóstico... Não, pode falar, e o diagnóstico, como você está falando, precoce também é. O Ian, ele teve o diagnóstico dele com 6 anos de idade. E desde os 3 anos, a gente já foi em busca das terapias, né? Então, a gente já estava no caminho certo. Só que é o que você comentou também. Tem famílias que não aceitam. Eu conheço famílias que, assim, estudam, inclusive até na escola do meu filho, um caso que eu falo assim, como, né? E um menino inteligentíssimo, sabe? Tá até aquém das outras crianças, mas a família não aceita, sabe? Então, assim, aí não vai em busca do que realmente precisa, né? Esse é um caso, mas tem outros vai casos atrasar o desenvolvimento dessa criança, com certeza. Ele podia estar tendo, né? Uma inclusão, um desenvolvimento. Exatamente. Então, assim, graças a Deus, né, o Ian está numa escola super inclusiva. Eu sempre falo isso, eu sempre divulgo isso, e muitas famílias não têm essa oportunidade, né? Eu vou falar o lado negativo que eu ouço primeiro, né? Porque, assim, são pais que chegam na escola para matricular o filho e aí eles negam essa matrícula. Mas por lei, tem esse direito. Então, o que eles fazem? Ah, não, não tem vaga. Simples assim, né? Não tem vaga. E já aconteceu conosco, tá? Não nessa escola que ele está aí, graças a Deus, mas aconteceu sim numa escola que a gente foi e a pessoa ficava dando voltas, a gente sentia que ali tinha uma coisa diferente. Aí não vai falar assim, olha, nós não vamos matricular que ele é autista. Claro que não, né? Pode levar um processo. Só que não, olha, não tem vaga, e também tá assim, e mesmo que surgir a vaga, olha só, eu não vou poder estar aqui para acompanhar, a diretora da escola vai ter que estar lá para acompanhar? Claro que não, né? Então ela falou que ela não poderia estar ali naquele horário que eu queria. Então a gente viu que realmente ali foi sim uma exclusão, né? Então a gente sentiu isso. E aí nós tivemos a sorte, que a gente já está falando até que é sorte, né? Infelizmente, né? Que isso é um direito. Né? A gente já está partindo para a sorte, né? Tá.
direito ali. E aí a gente pegou e matriculou, e assim, só que como com 3 anos de idade, a gente também não sabia se era ou não, era só uma suspeita, a escola também não tinha esse diagnóstico, né? Então, eles observavam também, comentavam sempre. Então, assim, tinha sempre a participação da escola, eu estava sempre em contato com as coordenadoras, com a direção da escola, eu Olha, estava sempre levando informações sobre palestras, cursos, e ele sempre direcionava os profissionais para isso. E isso é olha muito que legal, importante, né? Sim, né? ó. Então, a inclusão está aí, né? Não é só você simplesmente matricular uma criança na escola, deixar E ela achar num que canto, é, né? Que fala, não, eu peguei a criança, né? Coloca lá num sim, canto, não. é, Você tem que ter, e não é só colocar um profissional também não especializado. Tem isso também, né? Claro, é legal, né? Olha, tem um auxiliar lá, né? AT, acho que eles chamam, né? Um tutor, é. não sei, cada um dá um nome diferente ali. Você pode até me falar melhor sobre isso. Mas o IAN, até o infantil, até o infantil 3, né? Já existe uma auxiliar, tá? Então a professora é um auxiliar. Quando foi para o primeiro ano, aí não, aí sim eles já colocaram um auxiliar só para o IAN. Então, isso também é uma luta dos pais atípicos para conseguir uma pessoa para acompanhar, né? Para estar ali do É lado direito, dele, né, para da ajudar criança. ali tudo que for necessário, É por lei né? direito, né, da criança, do autista, Né? tanto a, a gente conseguir um plano de aula específico, né, que seja adequado para essa criança, né, individual, porque vamos frisar bem que, apesar de pegar duas crianças, um autista de 3 anos e 2 meses, eles não terão as mesmas características, vamos dizer, não são as mesmas necessidades. Autista não é igual. Todo mundo Não, é fala um assim, diferente. autista é um rótulo. Não. Eles são pessoas que nasceram com um transtorno, com uma formação específica no cérebro, igual cada um nasce de um jeito, né? E cada um é um indivíduo, né? Vamos dizer. Isso, não Então, a pode. gente não pode falar assim, vamos fazer uma sala de autistas, vamos colocar eles ali. Não funciona. Então, assim, sobre o acompanhamento de uma AT, auxiliar, assim, não sei, a escola, né, vamos falar assim, de uma rede, assim, né, é depois do que a gente observa que aquela criança está necessitando. Muitas vezes Isso. a criança não precisa de um AT em tempo integral, ou só uma auxiliar resolve, ou precisa, né, vamos dizer, de tempo integral, e também a dificuldade é do profissional especializado, que é, por lei, né, vamos dizer, um direito, e tem muitas crianças que têm um nível que precisa, né, de um profissional mais que esteja presente, que dê mais suporte para essa criança, e não tem. Então, assim, não adianta você pegar essa criança e ter um auxiliar, um acompanhante, só para ficar segurando ela, não, volte aqui, não, vai É, cair. Essa é uma criança vai ficar ali, igual você falou. Coloquei numa escola, ela vai ficar ali. Vai desenvolver? Infelizmente, não, porque vamos dizer, essa criança de 4 anos, ela tem mais 20 crianças dentro da sala, a professora sozinha, e realmente aquela auxiliar vai ficar, leva no banheiro, volta. Na hora da atividade, essa professora tenta até, vou falar assim de experiência própria, tenta fazer um plano de atividades voltada para essa criança, mas e aí? Essa professora com 20 na sala vai conseguir sentar com essa criança? Ela até senta, e os outros 20? sim, Assim, a exato. gente vive uma realidade que, assim, infelizmente, está bem longe do ideal. Sim, infelizmente. Estão perguntando qual a diferença de AT para auxiliar. A AT, ela é bem parecido, assim, ela é uma auxiliar da criança, da criança
que é específica. Auxiliar, normalmente, é auxiliar de sala, que fica para auxiliar a sala. A T é a auxiliar daquela criança. Ai, me fugiu o nome. Não, mas é isso mesmo, porque assim, lá na escola do meu filho tem as auxiliares, né? Até porque é para auxiliar a todos, a todas as crianças. Isso, então vai lá, cuidar do pátio, ir ali organizar, né? E agora não, o AT realmente assistente terapêutico, né? Fala, não sei se é isso, mas terapêutico. Eles falam até tutor também, né? Acho que tem que dar um nome, mas enfim, é que tem que estar ali. Tanto que auxiliar, eu até falo auxiliar, tá? Mas enfim, do meu filho, a T do meu filho. Terapeuta, né? Isso, que normalmente é para ser um profissional da área da saúde. Mas, assim, infelizmente, não funciona. Pelo menos aqui em Piracicaba, na rede pública, não tem, assim. Normalmente se coloca auxiliar da escola, que ela fez o concurso para auxiliar de sala, auxiliar da escola, né? E ela que fica. Para a mãe conseguir... Ai, minha Julieta. Para a mãe conseguir a acompanhante terapêutica da saúde é muito difícil. Então, vou silenciar um pouquinho para guardar ela. Pode continuar isso. Então, mas assim, daí a T do meu filho, ela o acompanha assim, porque ele também, assim, para ir no banheiro, para fazer as coisas ali normais, sem ser as atividades em sala, ele faz sozinho, né, e tudo mais. Só que daí a atividade dele é toda adaptada, né? Eu não sei se pode chamar isso até do PEI, né? Plano de ensino individual. Sim. Então, aí é tudo direcionado para ele. Ele está no 4º ano, só que ele não acompanha os amigos, né? Nas atividades e tudo mais. Mas aí já tem essa atividade adaptada para ele. Ele não é alfabetizado ainda. Isso. Ele não é alfabetizado ainda. Ele está quase se alfabetizando, né? Mas é todo aquele processo de formiguinha mesmo. Tem o tempo dele. Eu não estou assim tão preocupada. Claro que a gente sempre está preocupada, mas eu não estou porque eu estou vendo que ele está no caminho certo sempre, sabe? Ele está ali direcionado, ele está aprendendo muita coisa. A socialização em sala de aula é importantíssima, importantíssima. Então, assim, o Ian ganha e os amigos ganham. Né? É sempre aquela troca, né? Eu vejo assim, muitos ali dos amigos vieram desde o maternal com ele, né? Então imagina, né? Já conhece o Ian, né? Nos mínimos detalhes. Então, às vezes ele faz o negócio, as crianças já estão lá tudo em cima dele para ajudar, para fazer. Então é tudo isso. E quando tem aluno novo também, né? E eles vão aprendendo, né? Isso é inclusão, e isso né? É o dia a dia, né? É isso que eles vão crescer e vão estar desenvolvendo lá fora, né? Mesmo que não aconteça dentro da família deles, mas eles já vão estar preparados para isso. Isso que é muito legal. Até tem gente que é contra isso, que teria que colocar uma criança numa escola especial, que lá é tudo direcionado para ele. Tem casos que sim. Né? Tem casos que sim. Tem casos que mesmo assim, esses casos, eu acho, assim, na minha opinião, eu acho do que a gente viu por esses anos, que mesmo assim a criança, assim, seria bom para essa criança que precisa da escola, né, especial, ter uma inclusão na escola, vamos dizer, né, normal, né, como nem que for meio período em cada escola, eu acho muito importante, porque voltando nas crianças na turma, as crianças são muito mais inclusivas que os adultos, né? Muito mais, exatamente. Nossa, e eu falo assim, ó, tem um momento que ele sai da escola, quando eu vou buscá-lo, e tem uma praça na frente da escola, com parquinho e tudo mais. E as crianças costumam sair da escola e ir para lá. Então, assim, o Ian eu levo quase todo dia, menina. Tem que ter pique, assim, sabe? Mas a gente acha. Eu acho ótimo isso para ele, né? Ele está em contato com outras. E ali tem crianças de todas as idades. Uns conhecem ele, outros acho que só de vista, da classe dele. E ali eu vejo, sim, o que é. Porque quando a gente põe na escola, a gente não vê nada, né? Até porque ele não comenta muita coisa comigo. Às vezes eu tenho que ficar perguntando, né, para ele.
ou a professora comenta, mas lá não, lá eu vejo realmente o que acontece. Hoje ele está numa fase, hoje ele está numa fase do não aceitar perder, a frustração. Coloquei uma psicóloga agora para ele, em aba, né? E vamos ver, gente, porque assim, ele não aceita perder de forma alguma. A educação física tem uma competição, pronto, ele sai de lá chorando, às vezes ele grita, então é um dia meio conturbado e ele sabe disso, ele sabe o dia da educação física e que o momento, aí ele já fala assim para mim quando sai de casa, eu vou ganhar, né, mamãe? Olha só. Então isso é todo um preparo também, que é muito difícil. Eu falo assim, ninguém gosta de perder. Ninguém gosta, só que a gente sabe aceitar melhor esse fato, né? Eu passei por isso quando eu era criança. Igualzinho. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que eu chorava, esgoelava, assim, caí no chão, e coitada, minha mãe não sabia. Não ia no dia que tinha aula de educação física. Também, olha aí. Eu chorava de perder, assim, joguinho que eu jogava muito com a minha avó, com minhas tias de tabuleiro, aquela época eu jogava dama, de cartinhas, assim, né? E eu chorava, e todo mundo falava, é chorona, vai jogar. Aí a família não tem uma estrutura preparada. E isso eu lembro até hoje, gente, eu era pequena. Então, aí você acaba, ou é mimada, ou é chorona, ou é antissocial. A criança acaba sendo rotulada por não ter, né, a família não tem o suporte, assim, né? Não tinha na minha época. Até porque, Mi, a gente vê muito isso mesmo da frustração, né? Igual eu falo assim, quando a gente ia no shopping, quando ele tinha 3 anos, ele entrava na ReHap e abria as caixas de brinquedo. Ele não falava, ele foi falar com 4 anos e pouco, ele foi falar a primeira palavra. Quando ele não falava, ele só direcionava com a mão, pegava a gente, levava o que ele queria e mostrava, a gente tentava. Só que isso foi a fase mais difícil, porque a gente não entendia e ele gritava, ele se jogava no chão. A gente ia no shopping nessa época, era o pior momento da vida. Ele lambia o chão, ele gritava, e aí todo mundo olhava. Estava jogando, né? Falava assim, aquela criança animada, nossa. Sim, o que você falou, nossa, são mal educados, os pais não deram educação para esse filho, né? Olha a situação. Então, eu não queria ir mais no shopping, eu chorava, ele chorava e eu chorava junto nessa época, né? E aí as terapeutas do meu filho, que foram as minhas terapeutas também, porque eu nunca fui no psicólogo, no psiquiatra, não fiz nada, tomei medicação, nada. Né? Eu passei de muitos casos que é assim, a gente acaba, né, indo por seus filhos, né? E continua. Esquece da gente. Só que a gente precisa, né? A gente precisa. E daí a gente chegou assim no shopping, aí eu via tudo aquilo, ele abrindo as caixas, saía gritando, eu falei, não vou mais. Aí a terapeuta falou, não, você precisa fazer isso. Você precisa sair. É isso que vai ajudá-lo e vai ajudar vocês. Senão, como que ele vai entender isso? Quando tem que falar não, é falar não. Aí entra a minha filha nessa questão, porque minha filha, desde pequena, né, ela tinha o quê? 7 anos na época, ela entendia mais ele do que a gente. Ela sempre foi muito madura e ela falava assim, a cara. E ela falava assim, Deus prepara tudo do jeito certo, sabe? Eu falava assim, gente, ela chegava e falava, tudo eu fazia, porque eu queria fazer tudo por ele, né? Tudo. E você não pode, você tem que dar, né? Evidência para ele. Mãe, você tá fazendo isso, eu vou falar para terapeuta. Mãe, não pode fazer isso. Pai, não pode fazer aquilo. Então você vê a maturidade dela, né? Até hoje ela é assim, né? Ela sempre faz as coisas e tudo, e um amor assim incrível pelo irmão, que é absurdo, né? Assim, é lindo. Na escola a gente fala muito isso, né? Às vezes a professora recebe, né, aquela criança e às vezes entra, o ano já está iniciado, e aí fica aquela coisa, né? Ai, não posso falar não, e acaba deixando aquela criança solta, sem limite. Fala assim, gente, né? Aquela criança precisa do limite, ela precisa aprender, né? Óbvio que você vai tentar ensinar com as ferramentas que você consegue. Dia 5, terça, gente, fazendo propaganda já, vai ter uma live
com a Thaís, que é psico também. É porque eu lembrei dela por conta das ferramentas e dos jogos. Gente, isso assim para eles. Eu tive uma criança que eu só consegui ensinar o raciocínio lógico matemático para ela. A gente estava no último ano, ela ia para o primeiro ano. Com uma coisa tão simples. Eu fiz DVA, uma joaninha. E tinha várias bolinhas, as pintinhas. E aí eu colocava, falava para ele, coloca tantas, tira tantas pintinhas na bolinha de joaninha. Todo dia, se eu não pegasse a gaveta que tinha o joguinho da joaninha, ele ia lá e pegava. Então aquilo lá fez sentido para ele. Então a gente tem que ver o que vai fazer sentido. E a Thaís, ela é psico, ela me ajudou no meu diagnóstico, que foi muito difícil encontrar um profissional. E, sabe, me acompanha até hoje, virou amiga, e ela tem esse trabalho, uma loja de joguinhos. E tem assim, tipo, a criança não entende, fala assim, agora você não pode sair beber água, vai falar para o infantil. Então ela faz os cartazinhos, a gente trabalha isso no geral no infantil. Faz a rotina em forma de figuras. Eu acho que assim, a figura é muito importante para qualquer criança, né? Que eles estão na época de esponjinha, né? De aprender tudo e a visualização, né? Eles guardam muito mais, falando assim. Né? E até assim, essa experiência, né? Deixa eu só fazer um ponto da fala da Sueli, quando ela estava comentando a respeito do shopping, né? E que, inclusive, a gente fez uma ação na Câmara. A tua xará, a Michele, está aqui com a gente também, parcerona, aí na luta com a gente também. A Renata Ortiz estava com a gente e, através delas, a gente envolveu também outras mães nessa ação de conscientização, que não foi esse ano, fizemos, acho que no ano passado. E principalmente inclusive levou o nome da campanha que a gente desenvolveu, com alguns vídeos, algumas mensagens ali, justamente nesse sentido, pegando o gancho do que a Sueli falou, de situações que acontecem em locais públicos, vamos pegar principalmente o shopping, né? E infelizmente tem muita gente que fica lá apontando o dedo, fica lá, em vez de fazer alguma coisa para ajudar. Então, inclusive, o nome da campanha que a gente fez era Não Aponte o Dedo, e sim Estenda as Mãos. Então, é justamente isso. Vamos oferecer ajuda, vamos ser proativo nesse sentido. E não simplesmente ficar apontando o dedo, não. E aí que entra a importância da socialização. Como a Michelle colocou, seja na escola, pode de repente estar num momento numa escola especializada, mas de repente no outro turno estar numa escola convencional, tendo toda a socialização ali com os outros alunos. Isso é importante para os dois lados, para o aluno autista e para todos os outros alunos. A gente ter essa interação, toda essa criançada, eles crescerem sabendo que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem as suas características. Então, é muito importante a gente trabalhar o respeito com o próximo. Então, a Fabi também está colocando essa questão. E até para adiantar, eu ia falar isso depois, mas para não correr o risco de eu esquecer, essa questão que vocês comentaram às vezes da dificuldade da gente conseguir esse auxiliar específico para o aluno, de repente é mais uma das questões que a gente precisa tá batendo junto ao poder público e também às escolas particulares, que se há um direito da criança, precisa acontecer. E nós precisamos bater nessa tecla, se for o caso, vamos acionar a justiça para isso, para fazer valer o direito das crianças e que elas possam ter todo o acompanhamento necessário para se desenvolverem da forma mais adequada possível. Sim, com certeza. A Fabi, pegando o gancho da Fabi e do André, teve o caso da criança, né, com a mãe no aeroporto, há algumas semanas atrás, acho que todo mundo deve ter ficado acompanhado. Eu acho muito importante isso que a Fabi está falando. Os estabelecimentos ter
né, uma capacitação dos profissionais que vão receber esse público, porque não é só o público autista, porque aquela criança tinha direito de entrar primeiro no avião, né? Chama-se primeiro, e em outros lugares também, porque a gente sabe quanto é desgastante ficar numa fila. Eu sempre tive nervoso, não sabia por quê. E hoje eu tenho, eu acho até estranho. E às vezes eu nem uso muito esse meu direito, porque eu falo assim, às vezes tem outras pessoas que estão precisando mais dessa, né, essa vaga, né, desse atendimento prioritário, né? Mas os profissionais não têm, às vezes, o conhecimento, a capacitação para receber, né? Eu acho isso muito importante. E de continuar divulgando a essa não aponte o dedo e sim estenda as mãos, eu achei fantástico. Eu acho que a gente devia sim no, né, no shopping, estabelecimentos comerciais que recebem e divulgar, gente, porque às vezes a pessoa, o funcionário de uma loja, assim, não faz por mal, né? Às vezes não sabe, não tem conhecimento, né? Mesmo, né? Falta de conhecimento. Sim, com certeza, falta de conhecimento. Como o cordão do girassol da Ju, até aqui na minha casa ninguém conhecia. Aí a minha filha, a minha filha, eu tô, o meu. Aí, mas por quê? Né? Que a gente fala frescura. Essa semana eu ouvi numa live, eu tô acompanhando a semana toda quando dá, sobre isso, assim, para que eu usar? Gente, porque você não tem que ficar se justificando. Às vezes você está lá, por exemplo, numa fila né, prioritária, e a pessoa fala assim, nossa, né? Já chegou a acontecer comigo que eu precisei comprar uma coisa, o shopping estava lotado. Eu vi, não tinha. Falei, nossa, graças a Deus tem agora o símbolo do autismo, porque não tinha como deficiência, né, nas filas. E eu fui, mas meio assim, eu me sinto mal ainda, você acha? Mas naquele momento eu precisei usar. E a moça falou assim, eu não tava não costumo usar, eu levo só o cartão que a Ju fez, com o QR Code com os meus laudos. Ela falou assim, mas aqui a fila é prioritária, moça, você sabe? Eu falei, eu sei, você quer a carteirinha? Você quer um documento? Não, não, sabe? Então, não é por mal. Às vezes ela não foi, o funcionário não foi capacitado para receber ainda, né? Um deficiente com a deficiência oculta, que olha e fala assim, ainda não está tão bem divulgado. Isso do colar é uma conquista, né? Assim, eu acho muito legal o colar. Se todos soubessem o que significa, não precisava passar por tantos constrangimentos, né? Porque às vezes assim, o autista não tem cara de autista, né? Então, assim, tem outras deficiências, mas normalmente às vezes você olha igual e fala assim, e aí tem aquele preconceito. Às vezes eles olham meu filho e falam assim, nossa, ele não parece autista. Nossa, ele é tão bonito, ele é autista. Nós já passamos por isso, ouvimos isso. Com certeza. Né? Então, assim, se ele estiver também usando cordão, não precisaria necessariamente disso, né? Eu acho que você tem ali, você tem um laudo e tudo mais. Até a Ju fez esse cartão QR Code que é maravilhoso, né? Você pode colocar todas as informações nele, os dados pessoais, laudos. Aí você chega lá, tem o QR Code, tudo certo. E o cartão, o colar é justamente, ó, que lindo. E é lindo. Aí eu prático, já fiz, né? a Julieta, isso é para outra live. Lindo, que fofura! Fala da Julieta. Fala um pouquinho da Julieta. A Julieta é o meu cão de assistência, né? Isso a gente, eu e a Ju ainda, não sei se vai caber nesse mês, mas vale sempre, né? Conscientização. E ela veio para mim como na pandemia, e ainda eu não tinha nem meu laudo fechado, mas eu estava tendo já acompanhamento médico. Tem uma médica maravilhosa, depois de passar por muitos também, cada um, eu acho que acrescentou. E ela viu a importância que a Julieta teve nessa, principalmente na época da pandemia, em tudo. Então, a gente documentou, né? Ela fez uma carta, é como um laudo, ela coloca todos os dados do cão e o meu CID falando que eu preciso do cão de assistência. Então, ela está sendo adestrada, que não necessariamente precisaria, mas para socializar mesmo. E é isso. Legal, né? É muito legal. É importante quando a gente fala dessa questão da identificação,
Inclusive, nós temos uma legislação federal criando a carteirinha de identificação que leva o nome do filho do Marcos Mion, que é a Lei Romeu Mion, criando a carteirinha de identificação, tudo, e N prefeituras não colocam em prática. Inclusive, a própria Prefeitura de Piracicaba, nós questionamos a Prefeitura oficialmente no ano passado, no começo desse ano aqui, Sim, aliás, no ano passado, para as pessoas poderem, como as pessoas poderiam fazer para ter acesso ao documento e o porquê não estava sendo fornecido ainda, e sendo que é uma legislação federal, não precisa ter regulamentação estadual, não precisa ter regulamentação municipal, tem que se cumprir a federal. E aí a única resposta foi que a prefeitura não tinha orçamento para isso. Infelizmente, não é verdade. A gente viu que a prefeitura fechou o ano passado com 275 milhões de reais em caixa. E o custo para se fazer a carteirinha de identificação para as pessoas é extremamente baixo, é uma coisa insignificante nesse sentido. E aí entra uma das coisas que vocês comentaram, que infelizmente acontece, sim, eu mesmo já me deparei com situações nesse sentido de ouvir comentários de pessoas falarem, mas o porquê o autista tem que ter uma carteirinha de preferência? Porque ele vai poder, de repente, passar na frente ou qualquer coisa nesse sentido? Ué, cada deficiência tem as suas características e o autista necessita, sim. Vocês já colocaram aqui inúmeras situações, seja fila, seja um local com maior aglomeração de pessoas, com um som um pouco maior, enfim, tudo aquilo que sai um pouco do padrão, né, que ele está acostumado, promove muitas vezes uma alteração no comportamento. Então, por isso, é importante a gente oferecer esse atendimento prioritário. E como é uma deficiência que ela não é visual, a minha, eu sou um cadeirante, então é muito simples de identificar um cadeirante, tá? Eu não tenho como, gostaria muito de poder deixar minha cadeira em casa e ir para os meus compromissos, mas com a graça de Deus, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Mas assim, não tenho como fazer isso. O autista, da mesma forma, ele não tem como deixar o autismo em casa e fazer as funções dele na rua. E não é uma deficiência visível. Assim como, da mesma forma, para o deficiente auditivo, por exemplo. Quando a gente olha uma pessoa que é deficiente auditiva, a gente não identifica a deficiência dela. Então, é importante a gente ter essa identificação justamente para evitar esse tipo de atrito, de qualquer constrangimento, seja numa fila de banco, numa fila de supermercado, num shopping, enfim. É direito da pessoa e a gente precisa assegurar. E o poder público precisa entender que ele tem que promover essas questões que são direito das pessoas no dia a dia. A Cipatéria faz anos que foi feita a lei, né? E aqui na região mesmo são pouquíssimas cidades que fazem. Eu tentei fazer, né, para evitar também muitas coisas, né, a gente ter, mas não consegui, né? Até na época eu falei com o André, ele me mostrou a documentação que foi várias vezes protocolada na prefeitura e não houve. E o cordão do girassol também, Brasília já é lei, né? Porque também foi feito federal, mas infelizmente aqui a gente está engatinhando, está devagar, né? Em várias coisas. E assim, fala assim do atendimento prioritário, né? Às vezes as pessoas criticam realmente. E assim, o fato do o esperar numa fila para um autista é muito difícil, né? Então, uma criança né? Qualquer criança é difícil de esperar. Exatamente. Então, quando ele estava numa fila,
Eu ainda fazia o quê? Não vou ainda conversar com a moça, não vou passar ele ainda, porque ele tem que aprender, eu ainda estar nesse processo, sabe? Então, eu fazia o que as terapeutas me indicavam, olha, vamos lá. Aí eu falava, não, até chegar num nível que aí ele às vezes já gritava, se jogava no chão, e aí ele passa desse nível, entendeu? Ele já desregula, né, que a gente fala. Então, ele precisa do quê? Tem que, né, naquela hora, aí eu falava com as moças, porque era um brinquedo, o brinquedo que ele mais queria ir, uma coisa que ele mais queria ir, era muito complicado para ele. Então, é todo um processo também da gente estar ali junto com ele no dia a dia explicando isso. E daí, sim, eu falava com a moça, até hoje eu não tive nenhum problema com isso, mas tem pessoas que ainda mesmo falando lá, sabe, eles, não, por quê? Aí você tem que mostrar laudo, ou tem que fazer... Então, é uma dificuldade sempre. Então, aí elas passavam ali na frente, ou às vezes nem pagava, é gratuito. Então, tem casos que às vezes é gratuito, tem caso que pagaria, tem casos a casos, né? Mas aí na escola também, ele sempre queria ser o primeiro. Aí foi um treinamento, até ele entender que ele já estava ali o último da fila e aceitou, né? Agora é o fato de perder outra questão. Mas ele foi sim, a gente vai ter, né? Pouco a pouco ensinando. Trabalhar mas na criança, né? A prioridade, sim, é essencial. É lei e eles têm que ter esses direitos, né? Sim. Mas é difícil demais. Sim, é muito. E cada autista tem a sua, né, o seu limite, tem a sua hipersensibilidade, suas sensibilidades. Eu tratei anos assim de enxaqueca com o neurologista e nunca passava, porque o meu ambiente é ruidoso, é muito ruidoso. Eu tenho hipersensibilidade a som e a luz, a luminosidade. Uma sala de aula, por exemplo, ela tem que ser muito iluminada. E 25 crianças ali, né? na sala, é um ruído bem grande, a escola inteira é ruidosa. E eu nunca sarei, né? Porque eu não sabia. E aí, a partir do momento que eu soube, eu não quis falar para ninguém. Mas aí as médicas e as psicólogos falaram assim, mas se você não mudar o seu ambiente, não adianta, a medicação não vai ajudar, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui, né, primeiro na minha instituição, falei, aí foi aos poucos. Aí quando eu comecei a usar o protetor auditivo, assim, melhorou muito, mas eu fui muito questionada, muito apontada. Por quê? Como que você vai estar dentro de uma sala de aula com o protetor? Gente, aí eu falava assim, lógico que eu não ia ficar falando para todo mundo que eu sabia que, né? Mas para quem vinha falar comigo diretamente, eu falava, já colocou um protetor desses simplesinhos auditivos? Você ouve muito melhor. Ele filtra, né? Vamos dizer. Ele filtra. Eu conseguia, não sei se sou eu, mas eu conseguia ouvir, prestar atenção naquela criança, por exemplo, que eu precisava, muito melhor do que sem, que ficava ruidoso. Só que é complicado, tive vários acontecimentos sobre isso por isso que a gente fala. E assim, a gente, infelizmente, dentro da escola, que precisava ser uma instituição acolhedora, inclusiva, a gente trabalha tanto isso, né? Acabou que é onde eu ouvi mais discriminação, né? Vindo de dentro da escola, menos aceitação, né? E eu acho que isso é uma realidade que a gente achava que, né, deveria estar preparado como instituição de educação, né, de ensino, como professor, como propagador, né, de conhecimento, né, Su? Mas eu acho que a luta é constante, né, das famílias atípicas. Sim, não podemos desistir nunca. Inclusão no geral, inclusão na sociedade, escolar, tudo, né? A gente sempre fica e também uma questão assim de saúde, né? Eu acho que assim os tratamentos, né, as terapias, acesso a tudo isso, né? Porque a gente vê pelo SUS, a gente vê coisas gratuitas, são pouquíssimas, né? A gente luta, sim, né, por um espaço para os autistas que tenha todas essas terapias multidisciplinares, todo um atendimento com profissionais especializados. A gente tentou aqui, né, André, em Piracicaba,
tentar montar, né, essa clínica aí, esse espaço terapêutico, mas infelizmente, né, foi negada a verba para nós, né? A gente foi conversar com o prefeito algumas vezes, mas infelizmente, e o André sempre do nosso lado, sempre nos apoiando ali, mas infelizmente isso não foi possível. Tem lugares aqui para os autistas em Piracicaba, mas tem redes privadas, né, muito boas, mas assim, o acesso, quem vai ter acesso a isso? E as terapias são caríssimas, né? As terapias são caríssimas mesmo, e não é uma terapia. O meu filho, ele pode fazer uma terapia por semana, ou no máximo 2. Agora, a maioria dos autistas, não. Eles têm que fazer, às vezes, 1, 3, 4, 5, sabe? Então, assim, depende disso. E a gente tentou, mas a gente assim não desiste, né? A gente tem que batalhar, a gente tem que ter fé, né? E ir atrás, né? Se não for de um lado, vai ser do outro. Fiquei muito triste na época, sabe? Mas, enfim, a gente tem que tentar, a gente não pode desistir jamais, né? O trabalho André. Essa luta nossa continua. A Michele colocou aqui que precisamos que esse serviço seja público e realmente nós precisamos que esse atendimento seja público, porque nós não estamos buscando o atendimento para a pessoa A, para a pessoa B ou para a pessoa... Nós estamos buscando o atendimento para todos, certo? Então, nesse sentido, até, queria deixar um posicionamento quanto a essa questão. Eu também, Sueli, fiquei muito triste com aquela situação, com todo o trabalho que a gente iniciou, inclusive, no final da outra gestão, conversando com o secretário de saúde anterior, tudo. Aí mudou a gestão, a gente começou tudo de novo, fomos lá até o novo secretário, apresentamos todo o trabalho, todo o projeto. Vocês, como mães, tiveram um trabalho danado, no sentido de montar todo o projeto, a Michele, a Renata, pegaram assim, um conteúdo muito grande de exemplos de fora da cidade, levantaram custos, entregou mastigado na mão da secretaria. O projeto pronto. O projeto pronto. E, infelizmente, o retorno que a gente teve é que não era possível se fazer, iam buscar uma outra forma mais barata de fazer e que iria atender a mais pessoas. A gente tentou explicar que não existe fórmula mágica para isso. Tem que se contratar profissionais, óbvio que custa para se contratar esses profissionais precisam estar em constante aperfeiçoamento, em constante estudo para buscar o melhor atendimento para essas crianças, para esses jovens. E aí o que acontece? A gente tentou pelo diálogo. Num segundo momento, tentamos colocando emendas no orçamento da prefeitura que não passaram na própria Câmara, não foram aprovadas por outros vereadores na Câmara. Agora a gente está buscando a última instância que a gente tem, que é a Justiça. Então a gente já apresentou toda essa documentação para o Ministério Público aqui em Piracicaba, a coisa está andando aqui, e o que a gente espera é que justamente a gente consiga chegar nesse bom senso de que esse atendimento seja oferecido pela prefeitura, até porque tudo aquilo que é imposto através de decisão judicial acaba sendo muito mais caro para o município. Então, a gente não quer isso, a gente não quer que seja caro, a gente quer que seja o custo, obviamente, o adequado, aquilo que é o justo, mas que seja oferecido o atendimento adequado para todas as crianças, para todos os nossos jovens que necessitam. A Sueli colocou aqui, graças a Deus, a gente vive numa condição numa situação que vocês têm uma certa condição de pagar uma terapia, de pagar um plano de saúde ou alguma coisa nessa linha. Só que, e como é que fica a grande maioria da população que não tem condições financeiras para isso? Que malemar tem condições do acesso à informação.
Sim. A gente precisa garantir o direito dessas pessoas. Então, conversas como essa que a gente está tendo, nós precisamos levar para mais e mais pessoas. Aliás, o pessoal que está assistindo aí com a gente, por favor, clica aí no aviãozinho aí do lado de baixo aí, compartilha com as pessoas, chama mais gente para a conversa, que é fundamental a gente engrossar o caldo, a gente trazer mais pessoas para conhecerem o que é essa causa, para saberem o que a gente está discutindo, o que a gente está buscando, para entenderem que isso não é privilégio nenhum, isso é uma necessidade da nossa sociedade no momento que a gente vive. E é um direito, né, de assistência, de terapias, e tudo isso é um direito, né? E é muito importante o que o André está falando. E a gente tem que, de uma forma ou outra, correr atrás. Eu fico muito feliz de conhecer a Su e o trabalho todo que eu não sabia, né? Que as mães têm aqui. E eu não sei, mas eu acho que o nosso tempo do Instagram está finalizando. Então eu quero deixar. Infelizmente a conversa está muito boa. A gente vai ter que, né, conversar mais. Quero agradecer principalmente a Su e ao André Bandeira e a todos que participaram, Michele, a Fabi. Não vou ficar falando o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer alguém. Mas fiquei muito feliz. E vamos compartilhar, mandar para. Eu acho que fica gravado, mandar para mais pessoas, né, Su? E eu acho que assim, não só no dia de hoje, como nem só no mês de abril, mas todos os dias, eu acho que a inclusão de todas as deficiências é muito importante, porque, querendo ou não, a gente é discriminado, sim, as leis e direitos não são cumpridas, por mais que existam, e a gente tem que correr atrás, mesmo no plano de saúde, minhas terapias foram negadas, eu tenho que viver batendo lá na porta deles. E imagina quem não tem, né? Quem depende do SUS, é complicado. Então, é uma causa que não é para um, é para todos, né? Como o André disse. E eu passo a palavra para vocês finalizarem. Fico muito feliz e agradecida, viu? Eu, assim, foi a minha primeira live, né? Eu estava super ansiosa, né? Assim, e tô mega feliz mesmo, né? Adorei o convite, adorei a sua participação, André, né? Sempre junto com a gente, nos apoiando. E vamos estar junto aí, vamos seguir em frente, né? Desistir jamais, né? Eu acho que a gente tem que zelar pela nossa família, pelos nossos filhos, o bem-estar deles. E agradeço vocês, adorei a live, né? E vamos marcar uma próxima, tá? Para a gente continuar a falar sobre esse assunto, porque eu falo sempre, a informação é importantíssima, né? Ela é a chave para assim, para tudo, né? Então, assim, as pessoas, eu não conhecia sobre o assunto, esse universo, e eu vi que assim, ele é maravilhoso, sabe? Os autistas, eles têm um coração assim enorme, sabe, imenso. São muito sensíveis, né? Assim, são muito inteligentes e tem muito a acrescentar e nos ajudar. Eu aprendo todos os dias com meu filho, aprendo todos os dias a ser uma pessoa melhor, sabe, Mi e Bandeira? Todos os dias. Então, assim, nós fomos premiados, né? Nós somos assim, abençoados realmente. Eu agradeço isso. No início foi difícil, não é que não está sendo fácil, mas a gente vai aprendendo um passinho de cada vez, né? E é isso. Mas vamos em frente, vamos marcar a próxima e falar sobre mais, porque tem muita coisa para ser falada ainda, né? Muita coisa. É isso daí. Queria enfatizar as palavras de vocês, parabenizar a Michele aqui. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio para mim poder estar participando com vocês aqui. Parabenizar a Sueli, que é nossa, vamos dizer assim, ela e Ian são nossos, nossa garota e nosso garoto propaganda, que muitas vezes em muitas matérias então eles que saem aí na imprensa e tal. Então é muito bacana a gente ver isso. Parabenizando os profissionais, o pessoal que está acompanhando junto com a gente aqui, em nome da Michelle, em nome da Fabi, que tem livros publicados falando a respeito do assunto, tem todo um trabalho falando a respeito do assunto, e é fundamental que a gente leve essa informação para todo mundo. Tá? Chegou o Ian aí, ó. Chegou, lindo!
Oi, Olha, a Michelle e o André. Fala oi. Você já falou oi, né? E oi. aí, Esse aqui é, ó, é o nosso ouro, né? Nosso tesouro aqui. Ah, legal, André. é isso aí, garotão. Então, que a gente continue promovendo, levando informação para todo mundo. A Sueli, a Michele também, elas participam de um grupo de familiares ligado à Onda Autismo em São Paulo. Acho que é um trabalho muito bacana, que é um trabalho em rede, que busca fazer esse contato entre familiares de uma pessoa que tem o autismo, trocando experiências, trocando informações. Algum, de repente, teve uma dificuldade para conseguir uma terapia, às vezes o outro conseguiu, troca a informação de como conseguiu, como fazer, e N outros direitos, N outras situações que precisam ser compartilhadas. Então, quanto mais pessoas a gente puder trazer para esse grupo, normalmente a Renata, como ela é a referência da Onda aqui em Piracicaba, todo caso que eu fico sabendo no meu trabalho, no gabinete meu, eu procuro encaminhar para a Renata para ter um contato com esse grupo, enfim. A gente precisa trazer as pessoas dentro daquela linha que eu falei. Nossa sociedade precisa deixar de apontar o dedo e sim estender as mãos para que a gente possa somar forças e ter uma sociedade cada dia mais inclusiva, cada dia mais participativa, com todo mundo interagindo e ocupando seu espaço. Hoje é o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Mas vamos fazer de todos os dias, de todos os 365 dias do ano, o Dia da Conscientização do Autismo. Ah, e só para mostrar que eu estou usando essa camiseta, eu achei tão lindo o tema, né? Assim, que eu acho que tem tudo a ver, ó. Linda. Lugar de autismo. Autismo em todo lugar. Perfeito. Lugar, é isso. Linda. Né? Bom, é isso aí. Então, até mais. Eu acho que a gente está encerrando e vamos para a próxima. E tem o evento dia 9, né, lá na CIP. Foi com a Michele, né? É muito importante. E a gente vai estar lá presente também. Bem, Beijo a estaremos. todos e obrigada, gente. Até mais. Obrigada pela participação. Valeu. Um ótimo sábado. Ótimo. Fique com Deus.